Clientes de design, onde estão? O que comem? Onde vivem? Do que se alimentam? Onde encontrá-los? Afinal, esse será o tema do vídeo de hoje, que inclusive foi baseado em uma pergunta, né, em uma caixinha de perguntas que eu fiz lá no meu Instagram. Já me segue lá também, vou deixar aqui o meu perfil para você, porque lá eu também, além de conversar com vocês ali, falar muito sobre aleatoriedades que absolutamente ninguém está me perguntando, eu também abro caixinha de vez em quando, ajudo vocês lá respondendo e compartilho um pouco ali dos meus bastidores. E eu abri uma caixinha onde eu queria justamente a ajuda de vocês e eu fiz a seguinte pergunta: qual a sua maior dificuldade hoje com relação ao seu negócio? Na verdade, eu abri 3 perguntas nesse dia e, gente, isso me deu tema para tanto vídeo, vocês não têm noção. Acho que eu tenho tema para mais uns 20 vídeos aí, então vocês vão ter que me aguentar. Mas, enfim, recebi várias respostas e dentre elas, né, gente falando aqui sobre organização de parte financeira, que quero gravar esse vídeo, tá? Só que eu preciso fazer ele de forma mais detalhada. Algumas pessoas falando sobre organização de forma geral, mas uma resposta, ela foi frequente aqui, que foi sobre encontrar clientes ou os primeiros clientes. E aí eu fiquei pensando nisso e acho que esse é um excelente tema para abordar, porque de fato, quando a gente está começando, a gente fica um pouco perdida, né? A gente não sabe muito bem como se posicionar, a gente não sabe muito bem onde eu vou encontrar os clientes, a gente não sabe muito bem o que fazer. Então eu quero trazer aqui a minha visão, o que eu fiz para ter os meus primeiros clientes e como que você pode conseguir também os seus primeiros clientes. E como eu disse, tá? E sempre digo em todos os vídeos, vou até fazer um adendo aqui. Tudo que eu falar aqui, gente, não é regra, tá? Aliás, nada que eu falo é regra. Esses dias eu recebi um comentário no meu Instagram falando: nossa, ser designer é bom desde que você faça exatamente igual eu tô falando. Eu jamais tive essa pretensão. Eu só falo aquilo que funciona para mim, coisas que funcionaram, que eu validei de alguma forma, ou que funcionaram, ou que não funcionaram. Adendo feito, seguimos para o vídeo. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer, se você está buscando aí os seus primeiros clientes, é se preparar. Parece óbvio, mas tem muita gente que fica ali, né? Sentada, esperando uma intervenção divina, e isso não vai acontecer. E por se preparar, eu digo ter uma proposta pronta. Eu fiz, quando eu comecei a pensar em divulgar o meu trabalho, olha só, eu vou contar para vocês aqui exatamente o que aconteceu. Eu trabalhava com organização pessoal, eu já contei isso daqui, e eu tinha uma mentoria. Nessa mentoria, eu tive a minha primeiríssima turma. Teve uma das minhas alunas, que inclusive somos amigas hoje, né? O marido dela trabalha comigo. Então, assim, foi uma coisa incrível, porque é uma relação que eu construí que tá até hoje. Mas o meu ponto não é nem esse. Essa minha primeira aluna, ela trabalhava com produção de conteúdo. E eu lembro que eu já fazia ali as minhas artes, e presta atenção nisso que eu tô te falando aqui, tá? Presta atenção. Embora eu não estivesse fazendo ali design para cliente, eu já fazia a minha produção de conteúdo no meu perfil. Então, isso vai ser importante. Como eu já fazia, de certa forma, eu estava demonstrando o meu conteúdo ali, você concorda comigo, né? A minha capacidade visual, embora fosse limitadíssima na época. Mas isso não vem ao caso aqui. E essa minha aluna, depois que acabou a mentoria, né, a gente fez amizade e tal. E aí ela chegou pra mim e falou: Luana, quero que você faça as artes pro meu Instagram. Eu falei: não. Ela falou: sim. Eu falei: não, porque eu jamais imaginei em fazer design para outras pessoas. Eu fazia para mim, de forma informal, né, ali. E aí ela falou: Luana, monta uma proposta e me manda. E aí a gente vê o que faz. E aí, gente, pânico, desespero, tela preta. Eu falei: o que eu vou fazer? Eu não sabia nem precificar, não sabia nada. Então, por isso que eu estou te falando aqui. Se prepare, você não precisa passar por isso, entendeu? Já pega aí, abre qualquer ferramenta que você use, Canva, Figma, Photoshop, não sei. Coloca ali os serviços que você oferece e o preço de cada um deles. Isso já vai te deixar, eu falo, gente, que é muito assim, eu sou muito pragmática e muito prática. Eu não gosto desse papo, sabe? De, você tem que ter mentalidade disso, mentalidade daquilo. A não ser que isso venha acompanhado de algo que realmente faça sentido. Vou te dar um exemplo. Se você tiver essa mentalidade de eu preciso estar pronto
pronta, então eu vou montar a minha proposta, embora eu não tenha clientes ainda, mas eu vou montar a minha proposta e assim eu me sinto mais segura. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então não é uma mentalidade no sentido de, nossa, não, agora que eu fiz a proposta eu vou conquistar os meus primeiros clientes. Sem ação, que é o que eu vou falar aqui nesse vídeo, você não vai conseguir. Mas se você tiver essa mentalidade voltada, né, para estar mais preparado, para se sentir mais seguro, para você realmente começar a ter essa mentalidade de não, eu quero atuar nessa área, eu quero trabalhar com isso, entende como é completamente diferente? Então, assim como para mim, montar essa proposta foi muito importante para que ela fechasse comigo. Então, quando eu mandei a proposta, eu montei do jeito que eu achava que era certo. Eu não tinha ninguém para me ensinar, eu não tinha ninguém para falar assim. Eu lembro que eu cheguei a pesquisar alguma coisa no YouTube, mas eu não achei nada. Eu nunca comprei curso que falasse especificamente sobre isso. Então, foi uma coisa meio que da minha cabeça. Então, se prepare. Esse é o primeiro ponto. Para aí o vídeo, dá pause, mas você não sai desse vídeo. Você dá pause e anota aí, tá? Me preparar e montar a minha proposta. Coloca os serviços que você vai oferecer e logo ali do ladinho o preço. Bom, agora que você se preparou, você precisa definir uma estratégia. Senão, não vai cair do céu o cliente, entende? Ele não vai chegar aí na sua casa e bater na porta e falar, nossa, eu fiquei sabendo que você é um excelente designer, preciso dos seus serviços. Isso não vai acontecer. Você precisa definir uma estratégia. O que é isso que eu estou te falando? Como que vai ser a captação desses clientes? Você vai entrar em contato pelo direct? E antes que você pense que isso é uma estratégia furada, deixa eu te falar, se você souber fazer a abordagem correta, eu te garanto que funciona. Eu, Luana, já fechei com profissionais que me abordaram pelo direct, tá? Já fechei com profissional de edição de vídeo, já fechei com copy, já fechei até com designers que tinham interesse em trabalhar comigo e me abordaram da forma correta pelo Instagram. Então não é que, essa estratégia furada, as pessoas não gostam. Não é isso. Se você fizer igual todo mundo faz, obviamente você vai ter o mesmo resultado. Mas se você tentar uma abordagem diferente, muito mais profissional, tem certeza que o resultado vem. Então, qual será a tua estratégia? Você vai abordar as pessoas ali pelo Instagram? Você vai pegar contatos de grupos que você está inserido? Não necessariamente grupos de curso, né? Porque eu acho que o teu cliente, ele muito difícil ele estar ali, né? Em grupos de designers. Mas outros grupos, talvez. De repente, você mora em uma cidade pequena. Será que não faz sentido você buscar, né? Ir literalmente no lugar físico mesmo e buscar um cliente ali, chegar numa loja, num supermercado? Não sei. Qual será a tua estratégia? Eu falei isso em outro vídeo, que as pessoas às vezes subestimam, né? Elas focam muito nessa questão do online e esquecem muito do offline. Então, pensa se isso também não faz sentido para a tua realidade, tá? E independente do que você for escolher, o meu ponto aqui nesta etapa é definir uma estratégia, porque senão você vai ficar fazendo o quê? Sentada, reclamando que você não tem cliente. E óbvio, né? Porque se você não tem uma estratégia, você não vai ter cliente mesmo. O terceiro ponto aqui é você definir uma meta. Eu já falei sobre isso em vários vídeos, eu sempre tenho esse posicionamento, porque eu, Luana, eu sou movida a metas, a números. Gente, tudo pra mim, você me deu uma meta que eu vou conseguir bater. Pode ser que eu demore, mas eu vou conseguir bater. Para mim, não tem outra forma de conseguir alcançar os resultados que eu estou buscando se não for assim. Então, olha só, você se preparou, montou a tua proposta. Vamos fazendo uma recapitulação aqui. Se preparou, montou a tua proposta com os teus valores e os serviços que você vai oferecer inicialmente, tá? Você não precisa escrever na pedra, isso pode mudar, obviamente vai mudar, eu espero que mude, porque você vai evoluir, mas você precisa ter um ponto de partida. Depois, você traçou uma estratégia. Beleza, eu vou abordar X pessoas por dia, eu vou tentar um grupo aqui para ter indicação, eu vou na minha família, eu vou em uma loja, não sei, definiu a estratégia. Agora você vai definir uma meta. Essa meta ela pode ser tanto por valor quanto por clientes. Então, quantos clientes você quer ter? Luana, eu quero ter 2 clientes. Beleza, coloca isso no papel. Sabe? Coloca ali, define uma meta. Sem meta, você fica perdido, você não sabe para onde você está indo, você não sabe nem se você, por exemplo, se você alcançou 2 clientes no mês, você não sabe nem se isso é pouco ou muito, porque você não tem referência. Eu não falo referência de outras pessoas e outros profissionais não, tá? Eu falo referência sua mesmo, referência do que você está buscando. Eu falei sobre isso em outros vídeos também, eu não me lembro agora
Em qual vídeo que eu falei sobre isso? Não foi, eu acho que foi no vídeo que eu falei sobre não desistir. É o isso que dá pra falar demais, né? Mas o meu ponto é, defina uma meta para você percorrer isso. Não, eu não tenho nenhum cliente. Então, Luana, beleza, eu vou ser realista aqui. A minha primeira meta é ter um cliente esse mês. Ou então, você já tem um cliente e quer dobrar isso? Beleza, a minha meta é dobrar o meu faturamento. Ou então, a minha meta é ter 2 clientes. Acho que já deu para você entender onde eu quero chegar. Esse item, o quarto item dessa lista, eu não vou falar muito sobre ele porque ele fala sobre posicionamento e temos um vídeo aqui onde eu falo exatamente o que para mim, Luana, é posicionamento. Então não vou me estender aqui, tá? O card vai ficar aqui para você assistir depois. Assiste esse vídeo porque ele é super importante se você ainda não assistiu. Lá eu falo sobre 2 tipos de posicionamento que eu acredito que são importantes. O posicionamento interno, que é aquele que a gente tem com os nossos clientes, o relacionamento que a gente tem com as parcerias que a gente vai conquistando, né, no decorrer do nosso trabalho, e o posicionamento externo, que é aquele que você tem nas mídias sociais. Isso aqui, por exemplo, gente, que eu tô fazendo, não deixa de ser um posicionamento. É eu, Luana, falando sobre coisas que funcionaram para mim, sobre coisas que eu acredito que façam sentido e que eu acho que vão te ajudar de alguma forma. Isso não deixa de ser posicionamento, é o posicionamento externo. Eu não sei quem é você que está assistindo aí, eu não sei quais são os seus principais problemas, eu não sei em que momento você está, mas eu espero que tudo que eu fale aqui te ajude de alguma forma, né? Se você está aqui, eu penso que está te ajudando de alguma forma. Entende o meu ponto? Então, se posicionar, não vou entrar muito nesse detalhe. Então, você vai, depois que você acabar de assistir esse vídeo, vai lá e assiste o vídeo onde eu falo somente sobre posicionamento, porque aí você vai entender de forma mais detalhada. E juntamente com posicionamento, né, tá bem conectado, o quinto item dessa lista é você não ficar parado esperando. Luana, mas é óbvio, eu não tô parado. Beleza, mas vamos lá. O que você tá fazendo de fato, diariamente, para ter os teus clientes? E isso não é, gente, só para quem quer ter os primeiros clientes, tá? O que eu vou te falar aqui vale para você que quer ter os primeiros clientes, para você que quer aumentar o seu preço, para você que quer mudar de estratégia ou de posicionamento, para você que de repente, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu tinha um serviço, e eu já citei isso aqui algumas vezes, eu tinha um serviço de identidade visual que era basicamente assim, eu entregava ali, né, eu montava toda a identidade visual da pessoa e entregava templates personalizados com base nessa identidade visual. Só que no decorrer do tempo ali, eu fui percebendo que esse serviço, ele matava o meu serviço principal de design. Então eu tinha um pico alto ali, né, um giro alto de clientes novos, porque eles chegavam até o meu perfil, viam que eu oferecia esse serviço, eu quero, então porque eu entregava o template pronto lá no Canva, então era bem bacana, sabe? E só que quando a pessoa comparava com o preço de um pacote de design que eu fazia o design, né, entregava o design ali fechado, a pessoa falava assim, não, beleza, faz sentido para mim eu fechar esse pacote de identidade visual. E aos poucos eu fui percebendo que eu tava matando, né? E não é, gente, que esse serviço era errado, não é nada disso, tá? Mas pra mim, Luana, pro que eu queria, pro que eu buscava e pra minha abordagem, não tava fazendo sentido. Então, para que isso mudasse, eu precisei fazer algo. Tá entendendo o meu ponto? E isso exigiu de mim que eu parasse e analisasse o meu negócio, eu falasse assim, beleza, o que está acontecendo que eu estou tendo um giro tão alto de novos clientes e um giro baixíssimo, né, poucos clientes fiéis. E aí eu olhei para minha esteira e falei, beleza, é aqui, esse é o meu gargalo. Então é isso que eu tô te falando neste ponto aqui, certo? Para você começar a olhar mais, olhar com mais calma e não ficar parada esperando as coisas acontecerem. Então, da mesma forma como eu dei esse exemplo, né, o não ficar parada exigiu que eu fizesse essa mudança. Então eu olhei para o que estava dando errado e comecei. O que eu fiz de prático, vamos falar assim, eu comecei a mostrar mais o meu serviço de design, porque eu percebi que eu estava mostrando muito esse serviço de templates editáveis. E é isso, né, gente? Obviamente, se eu só mostro isso, a pessoa vai entender que aquele é o meu produto principal, quando na verdade não era o que eu queria. Então, agora voltando para você, que de repente não tem nenhum cliente, está entrando agora nessa área, ou está com pouquíssimos clientes e quer se posicionar.
Você precisa, né? E tem muito a ver com essa relação de definir meta e definir estratégia, mas você precisa não ficar parada. E isso exige que você produza conteúdo. Para mim, esse é o principal ponto, tá? Luana, não existe outra forma de conseguir cliente de design que não seja através da produção de conteúdo? Claro que existe, mas eu te ensino aqui, eu te falo aqui sobre o que eu sei. E eu sei que os meus clientes vieram da minha produção de conteúdo. Lembra lá do começo, da minha amiga, da história que eu contei? Porque, gente, que ela chegou até mim e falou: Luana, eu quero que você faça os designs do meu perfil. Porque ela via que eu produzia conteúdo e olha só que interessante, ainda que não tivesse relação nenhuma com o design. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar agora, colocar num papel ideias que você tenha de produzir um conteúdo fictício. Luana, mas eu não tenho cliente ainda. Mas não precisa ter cliente. Você precisa ter criatividade. Você precisa trabalhar esse negócio assim de achar que você está sendo, sei lá, não sei o que você pensa. Que você está enganando as pessoas porque você está produzindo conteúdo de uma nutricionista e é um conteúdo fictício. Você não está enganando, você está mostrando o teu trabalho. Desde que você seja honesta no que você esteja fazendo ali, certo? Não tem problema nenhum. Olha, coloca ali, projeto fictício, né? Ou então, se eu tivesse uma cliente nutricionista, o feed dela seria assim. A minha visão sobre um feed de um personal trainer. A minha visão sobre um feed de uma pessoa que fala sobre finanças. Tenha criatividade. Ou então, assistir um filme, uma série, ler um livro, fale sobre esse livro e mostre ali, né, no carrossel, ou então em um vídeo, não sei. Sabe, o que você está buscando? Mostre ali, o objetivo central da produção de conteúdo é mostrar o teu conteúdo. Então, se você não fizer isso, se você não der esse passo, e olha só, hoje eu posso, sabe, adivinhar daqui da minha casa, que você aí da sua casa, você pode estar pensando assim: nossa, mas meu trabalho é ruim. As pessoas não vão gostar, eu sou amadora. E tá, é um monte de insegurança, tá? Que bate na nossa cabeça, eu sei porque eu tenho isso, tá? Eu também tenho isso, todo mundo tem, não se deixe iludir, tá? Todo mundo, ser humano, ele nasce com esse software, com esse plugin instalado, plugin do medo, da insegurança. A diferença é que a diferença entre quem evolui e quem não evolui é que quem evolui vai trabalhando isso. Então, o que eu geralmente faço? Eu sempre penso assim: beleza, eu tô ruim hoje, mas isso é o que eu posso fazer hoje. Então, o meu melhor foi feito hoje. No dia de gravação deste vídeo, eu até mostrei lá nos meus stories, eu vou colocar aqui para vocês verem, que eu tenho essa cliente, né, a Malu, que ela tá comigo faz muito tempo, e eu mostrei um dos meus primeiros carrosséis que eu produzi para ela, né, na empresa dela, que é uma empresa de massas artesanais. E eu olhando aquilo, gente, o primeiro carrossel foi feito no Canva e o segundo aqui foi feito no Figma. É o mesmo conteúdo, basicamente. A gente, em uma das reuniões, né, a gente decidiu seguir essa abordagem, né, retomar ao básico, vamos dizer assim, e contar de novo a história, porque já faz muito tempo. Para vocês verem que o primeiro ali a gente estava na semana 6 de parceria e o segundo nós estamos na semana 158 ou 159, então já passou um bom tempo. Mas o meu ponto é, existe claramente uma evolução do primeiro para o segundo, então se cobre menos. Eu adoro mostrar isso, gente, porque eu gosto de ver o quanto eu evoluí, eu não tenho vergonha alguma, sabe? Eu tenho inclusive muito orgulho de ter, sabe, de ter me jogado nisso e de ter falado assim: não, eu vou do jeito que eu sei. Então eu lembro que quando eu finalizei esse primeiro carrossel, eu me senti muito orgulhosa, sabe, porque na época era o melhor que eu conseguia fazer. O que você não pode é pegar isso e falar assim: não, beleza, é o meu melhor e é isso, e eu não vou mais estudar, entende? Não, é evolução constante. Eu, Luana, não consigo enxergar outra forma de evoluir que não seja essa, tá? Então eu gosto de dar esse exemplo aqui para você entender. Ainda, né, citando esse exemplo, é por isso que eu te falei dessa questão de não ficar parado. Não fique parado. Você precisa definir as metas, traçar estratégias e usar o conteúdo a teu favor.
for, seja de forma fictícia, como eu disse, ou seja, já falando aí, né, fazendo portfólio. Eu sempre fiz muito postfólio, eu colocava muito assim, mostrando ali, né, o meu trabalho, tá? Isso é super importante para que as pessoas saibam o que você oferece, porque isso é um fato também, né? Às vezes a gente reclama e, eu não tenho cliente, ou então o cliente não me valoriza, mas espera, o que você está fazendo para mudar essa realidade? Eu acho que esse é o ponto central aqui. E para finalizar, eu quero te falar uma coisa que é muito real. Tudo que você precisa é de um cliente. O resto vem de forma natural, obviamente, se você se dedicar, se você estiver preparado para isso e se você realmente estiver pronto para assumir isso como um verdadeiro trabalho. Então, assim como eu, Luana, né, lá no começo, essa minha amiga se colocou ali e falou, Luana, eu quero que você faça as minhas artes, eu sei que você é capaz, e enquanto eu mesma duvidava de mim, até hoje falei isso nos stories, né, eu falei, Malu, que é o nome da minha cliente, falei, Malu, obrigada por ter confiado em mim desde o começo, e às vezes até mesmo quando eu mesma não confiava o suficiente, eu duvidava. Gente, não duvidem disso, tá? Eu duvidava de mim mesma o tempo todo. Eu achava que, por mais que eu olhasse e falasse assim, nossa, tá legal, mas batia aquela insegurança, eu tinha medo de não evoluir, eu tinha medo de não conseguir sair de um emprego que eu tava tão infeliz, que eu já contei essa história aqui. Enfim, tudo que você precisa é de um cliente e boa vontade. Se você tiver isso, sabe? Se você trabalhar para ter esse primeiro cliente, o segundo cliente vem de indicação, ou ele vem porque você mostrou o trabalho desse primeiro cliente, ou ele vem porque você, né, o primeiro cliente, ele traz essa, de certa forma, né, de forma até meio que indireta, o primeiro cliente ele vai te trazer mais segurança, mais confiança, e tudo isso vai contribuir para o restante, sabe? E aí é uma cadeia de coisas que vai acontecendo para que você tenha aí os resultados que você está buscando. E antes de finalizar agora de verdade, um ponto super importante aqui que eu não posso deixar de falar, porque eu olhei aqui para minha anotação aqui no meu iPad e é o seguinte: muitas das vezes eu vou contextualizar isso que eu vou te falar aqui agora. Eu tive uma aluna na mentoria que ela me falou o seguinte, Luana, eu preciso criar, toda vez que a gente ia conversar, eu sentia que ela queria criar um serviço novo para atender uma demanda. Então, ora ela achava que o serviço dela estava caro demais, e aí ela queria baixar o preço. Ora ela achava que o serviço dela estava muito caro, né, ou estava barato demais e ela queria subir o preço. Ora ela queria fazer templates editáveis. Depois ela queria fazer identidade visual. Depois ela queria fazer página de venda. Então, eu cheguei num ponto, eu fui observando aquele movimento dela, e eu cheguei no ponto e eu falei o seguinte para ela, e eu quero que você internalize isso que eu vou te falar. Não é sobre você ficar criando produtos mirabolantes, serviços mirabolantes e nem ficar mudando o tempo todo. O que você precisa é criar estratégias diferentes para o mesmo produto ou serviço. Então é assim, vai chegar um momento que talvez, assim como eu tive que mudar um pouco, né, a minha abordagem lá com o produto que eu te contei aqui de identidade visual e templates, não estava fazendo muito sentido aquilo lá para mim, chegou esse momento que eu realmente tive que mudar. Mas até, né, eu mudar a estratégia do produto, eu tentei muitas coisas diferentes para que aquele produto fosse visto de uma forma interessante pela minha audiência. Deu para entender o que eu estou te falando aqui? Você fica mudando de produto o tempo todo, quando na verdade tente coisas diferentes. Luana, eu já produzi 3 carrosséis e eu não tenho cliente. Criatura, eu vou ir na tua casa te bater. Quantos anos eu produzi conteúdo para que essa minha amiga chegasse, essa aluna, né, que hoje é minha amiga, que ela chegasse para mim e falasse, Luana, eu quero que você faça o meu design. Foram 2 anos produzindo conteúdo ali, certo? Então é isso que eu quero que você entenda. As coisas elas vão acontecer. Então não fica mudando muita coisa, sabe? Vai adaptando, mas mude a estratégia. Vai tentando coisas diferentes. Luana, eu chamei 5 pessoas ali, nenhuma te respondeu. Aí você vai desistir? Não, você tenta, muda a abordagem, muda as pessoas. É isso que eu tô te falando, tá? Eu mesma, de vez em quando, eu e minha sócia, a gente combina, vamos fazer uma ação para falar com pessoas que solicitaram orçamento. Gente, da última vez que eu fiz essa ação, eu não tive uma resposta sequer, uma. E eu falei com 8 pessoas, eu acho, eu não tive uma resposta. Tá tudo certo, agora eu vou desistir? Não, eu melhoro o meu texto, alguma coisa no meu texto me chamou a atenção, eu não sei, será que foi o preço?
Não sei, ou talvez apenas não era o momento dessas pessoas, tá? Esse é o meu ponto. Ó, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma ideia, como eu sempre falo, né, também alguma ideia de conteúdo ou dúvida que você tenha, também deixa aqui que eu vou adorar saber. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Não te custa nada e me ajuda muito. E até o próximo vídeo. Tchau!